Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando começa o mês de Adar, se aumenta a alegria. Nos encontramos agora no mês judaico de Adar, em que celebramos a festa de Purim. Hoje, você conhecerá a história e os costumes desta data. Porém, esse não é o único motivo que torna Adar especial, nem o único pelo qual ele é conhecido como um mês de celebração e felicidade. O nome hebraico Adar pode ser separado em duas palavras, Aleph, Dar, que significa o Deus único habita, sinalizando um mês em que Deus está mais próximo de seu povo. O nome também está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder. O Rebbe diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu, o que seria mais apropriado para um mês em que a sorte do povo está em seu auge. A tradição relata que Moshe faleceu em 7 de Adar. O Talmud nos diz que quando o perverso Aman, vilão da história de Purim, quis destruir a nossa nação, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data caiu em Adar, ele se alegrou. Que mês poderia ser melhor para punir os judeus? Pensou ele. Quando Moshe morreu. Certamente, não havia tempo mais propício. No entanto, ele não sabia que neste mesmo dia Moshe também nasceu, e a força de seu aniversário ajudou a reverter os maus decretos. Für was darf die Megille erzählen und man darf das lernen, die alle Protein, was Achashverosh Melech hat eingeladen sein, mischte Melech. Und erzählt, was hat, wo man das gemacht, Bachazar, Gisan, Ginas, Bisan, Melech. Und was auf was mis gesessen und was mis gelegen, und als so gewähnt Chur, Karpas und Tcheles. Mit allerlei Protein, wie es hat es gesehen, die Zimmer, mit den Betten, mit dem Essen, mit dem Trinken und so. Lechere, was geht zu der Megille, mehr nicht wir wissen, als Ketei, Lev HaMelech, Bayoyin, hat damals gesagt, dass man so bringen Vashti. Wo das in der Gehe als Hagdome, wie kommt Esther werden am Alten? Was die Nekude, der Rike, was mir lernt hat von der Beschreibung, als Beschaß ein Mensch tut eine Linie, darf das tun, leid seine Möglichkeiten. Nicht darf sich rechnen, aber wie bald aber zweiten, wie es genug in dem und dem muss. Ich fahre genug, soll tun etwas mehr, wie bald aber mit größeren Möglichkeiten, kann nicht jetzt sein, mit machen Stama Mischte, nur sie darf sein, Mischte, Bachazar, Ginas, Bisan, Melech. Confira a seguir a história da festa de Purim. O Império Persa abrangia mais de 127 países, e todos os judeus eram seus súditos. Quando o rei Ahasverosh mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, por recusar-se a cumprir suas ordens, ele organizou um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha. Uma moça judia, Esther, apresentou-se diante do rei, mas por instrução de seu primo Mordecai, que a criara, ela não revelou sua nacionalidade. Mordecai aproximava-se do palácio regularmente para que nada de mal acontecesse a Esther. Num dos momentos em que estava ali, soube que 2 servos tramavam um plano contra o rei. Enquanto isso, Esther foi escolhida pelo rei e coroada rainha. Um tempo depois, Mordecai contou a ela o que ouvira. A rainha então informou ao rei em nome de Mordecai. E depois das devidas investigações, descobriu-se que era verdade e o caso foi registrado. Nesse interim, o antissemita Amar foi nomeado primeiro-ministro do Império. Ele odiava Mordecai por ser o líder dos judeus e ter ganho a confiança do rei ao descobrir a conspiração dos servos. Aman carregava símbolos de idolatria. Por isso,
Mordecai desafiava as ordens do rei e recusava-se a se curvar diante dele. Amã, assim, convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus e sorteou a data de 13 de Adar para levar seu plano adiante. Quando Mordecai soube dos novos decretos, pediu à rainha Ester que convencesse o rei a cancelá-los. Ela, por sua vez, pediu que ele reunisse o povo judeu para que jejuassem e rezassem durante 3 dias. E ela mesma também o fez, pois sabia que não poderia ser bem recebida perante o rei se não fosse convocada. A rainha, então, apresentou-se ao rei, e ele estendeu-lhe o cetro, recebendo-a. Ela, assim, o convidou para um banquete junto de Amã, no qual pediu que comparecessem para mais um outro jantar. Naquela noite, o rei Ahasverosh teve dificuldades para dormir, e lhe foi lido o livro de registros. Ali, encontraram a denúncia de Mordecai aos 2 servos que planejaram um complô contra o rei. Ahasverosh lembrou-se que Mordecai ainda não havia sido recompensado por este ocorrido, e então aconselhou-se com Amã sobre como homenagear alguém a quem o rei quisesse honrar. Amã pensou que as honras do rei se referissem a ele, e aconselhou que o homenageado desfilasse com as vestimentas e o cavalo do rei. O rei ordenou-lhe que assim fizesse para Mordecai. Na noite seguinte, sentindo-se humilhado pelo que tivera a fazer, Amã dirigiu-se ao segundo banquete de Ester. No banquete, ela revelou sua origem e identidade, dizendo que os planos de Amã a afetavam, e o rei, muito aborrecido, mandou executar Amã. O decreto de 13 de Adar foi revogado, e o povo judeu recebeu o direito a defender-se de seus inimigos. Este dia ficou marcado pela inversão dos fatos. Em vez de acontecer uma tragédia, os judeus derrotaram seus inimigos, sob a liderança de Ester e Mordecai, e assim tornou-se a celebração conhecida até hoje. O nome da festa de Purim origina-se da palavra pur, sorteio, referente à data que Amã sorteou para seus planos contra os judeus. Esse dia, na verdade, transformou-se numa data muito alegre em que o povo foi salvo e saiu-se vitorioso. Temos 4 mitzvot especiais para esse dia. Primeira, ouvir 2 vezes a leitura da Megillah Ester, uma na noite de Purim e outra durante o dia. Segunda, Mishloach Manot. Envia-se alimentos de 2 espécies diferentes a pelo menos um amigo no decorrer do dia de Purim. Estes alimentos devem estar prontos para o consumo e ser entregues através de um mensageiro. Terceira, Matanot Le'Evionim. Doa-se uma certa quantia em dinheiro para pelo menos 2 carentes no decorrer do dia de Purim. Caso não se encontre ninguém nessas condições, a doação deve ser colocada em uma caixinha de tzedakah. Quarta, uma refeição festiva é realizada durante o dia de Purim e deve conter pão, vinho e carne. Temos também o costume de usar fantasias. Esta é uma maneira divertida de aumentar ainda mais a alegria e o significado do milagre ocorrido. Existem 2 tipos de milagres: aquele que é óbvio e aquele que está oculto pela natureza. Purim pertence à segunda categoria. Todos os milagres de sua história aconteceram de forma natural. Assim, nos escondemos e disfarçamos para reafirmar que a natureza é como uma fantasia da mão divina.